Havia um homem chamado Elias, nascido nas terras de Gileade. A história o retrata como um dos maiores profetas de Israel, mesmo que nenhuma palavra tenha sido escrita exclusivamente em sua homenagem. Sua vida, no entanto, é entrelaçada com os reinados tumultuosos de Acabe e seu filho Acasias, dois monarcas notáveis da história de Israel. Elias emergiu como uma figura proeminente no século IX a.C., um período repleto de expectativas proféticas. Sua influência foi tão profunda que séculos depois, representantes do povo judeu indagariam João Batista sobre sua possível identidade. Eles buscavam entender se João poderia ser Elias, um personagem cujo papel estava intrinsecamente ligado ao plano de Deus ao longo dos séculos. O renascimento profetizado de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor ecoava nas Escrituras, assim como sua presença marcante no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e o próprio Senhor. Neste lugar sagrado, eles discutiram o sacrifício redentor que estava por vir. Como está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Contudo, mesmo com sua importância espiritual, pouco se sabe sobre a origem e a família de Elias. A Bíblia nos diz apenas que ele era de Gileade, e assim podemos presumir que sua história começou na Transjordânia. Elias era um homem de notável vigor físico, como evidenciado por sua incrível corrida diante da carruagem do rei Acabe, desde o Monte Carmelo até a entrada de Jezreel. Essa proeza demonstrava sua condição física excepcional, condizente com sua extraordinária carreira repleta de milagres e feitos poderosos. Em uma ocasião marcante, Elias se apresentou diante do rei Acabe de forma dramática e inesperada. A mensagem que ele trouxe foi poderosa. Não haverá chuva nem orvalho nestes anos, exceto pela minha palavra. Assim, o profeta afirmou que o destino do reino estava inteiramente ligado à palavra que ele proferia. Após essa previsão corajosa, Elias recebeu uma direção divina para se esconder próximo ao riacho de Querite, ao leste do Jordão. Lá, ele experimentou a provisão sobrenatural, com corvos trazendo-lhe pão e carne todas as manhãs e noites. O riacho de Querite, cuja localização exata permanece envolta em mistério, secou sob o decreto divino. Foi nesse momento crítico que Elias recebeu uma nova instrução dos céus: seguir para o território de Sarepta, no coração de Sidom, onde uma viúva seria comissionada a sustentá-lo. Entre os muitos necessitados, a escolha recaiu sobre uma mulher viúva. Elias não pediu a ela que preparasse uma refeição imediatamente. Em vez disso, ele fez um pedido aparentemente incomum: prepare-me um bolo primeiro, e depois disso faça algo para você e para o seu filho. Ele explicou que, sob a providência divina, a farinha e o azeite que ela possuía não se esgotariam até que a seca tivesse passado. A história nos leva ainda mais longe, quando Elias chegou a Sarepta. Ele encontrou essa viúva com escassos suprimentos de farinha e óleo, à beira da desesperança. Ela, compreensivelmente, duvidou do pedido inicial do profeta, temendo que isso a levasse à morte de seu filho. No entanto, Elias pediu com fé que ela confiasse nele. Ele a assegurou de que Deus proveria abundantemente, e a fé dessa mulher permitiu que o milagre acontecesse. A farinha e o óleo continuaram a fluir enquanto a seca assolava a terra, e o filho da viúva foi poupado. A história não termina aí. Em um momento de extrema aflição, o filho da viúva ficou gravemente doente, a ponto de não conseguir mais respirar. Em seu desespero, a mãe lançou acusações a Elias, questionando se ele havia vindo para lembrá-la de seus pecados e, assim, causar a morte de seu filho. Elias, no entanto, tomou o menino em seus braços e o levou para um quarto superior, onde estava hospedado. Ele orou com intensidade ao Senhor, implorando que a alma da criança retornasse. E após 3 clamores fervorosos, o Senhor ouviu sua súplica.
A criança reviveu e foi devolvida aos braços de sua mãe, cheia de vida. Em um ato de reconhecimento da intervenção divina, a mulher exclamou a Elias: "Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor está em sua boca." Essa história ilustra a profunda fé e a conexão direta com Deus que Elias possuía, além de demonstrar que Deus sempre honra a confiança depositada nele. Mas a jornada de Elias estava longe de terminar. O clímax de sua história o levou ao Monte Carmelo, um lugar onde o destino de uma nação seria selado. Este épico confronto está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Após um período de 3 anos, a palavra do Senhor veio novamente a Elias, instruindo-o a apresentar-se diante de Acabe, o rei de Israel. Deus prometeu enviar chuva sobre a terra seca. Elias, obediente à divina ordem, enfrentou a missão. Enquanto isso, uma grande fome atingiu Samaria, e Acabe convocou Obadias, um homem temente a Deus que servia em sua casa. Obadias temia o Senhor profundamente, e enquanto Jezabel perseguia e matava os profetas do Senhor, ele agiu corajosamente. Obadias escondeu 50 profetas em uma caverna, suprindo-os com pão e água para protegê-los da ira da rainha. Quando a situação se agravou ainda mais, Acabe e Obadias decidiram explorar a terra em busca de pastagens para manter seus animais vivos, evitando a morte do gado. Acabe foi em uma direção e Obadias em outra. No entanto, enquanto Obadias estava em sua jornada, ele se deparou com um encontro surpreendente. Elias, o profeta temido e procurado, surgiu diante dele. Reconhecendo o mensageiro de Deus, Obadias caiu de joelhos, reverenciando-o e perguntando se ele era o mestre Elias. Elias, respondendo com calma, assegurou a Obadias que diria a Acabe sobre seu encontro e que ele estava lá. Entretanto, Obadias expressou preocupação, temendo que, ao fazê-lo, ele próprio seria morto. Ele explicou que, durante sua juventude, havia temido ao Senhor e feito ações para proteger os profetas de Deus de Jezabel, escondendo-os em uma caverna e alimentando-os. Agora, ele estava apreensivo, temendo a ira do rei. A narrativa de Elias se desdobra com uma tensão crescente, preparando o cenário para o desafio épico no Monte Carmelo, onde a fé, a coragem e o poder de Deus seriam postos à prova em um confronto que entraria para a história. Com determinação inabalável, Elias enfrentou o rei Acabe, que o acusou de ser um perturbador em Israel. Elias, por sua vez, respondeu com coragem, acusando o rei e sua casa de terem abandonado os mandamentos do Senhor em favor dos ídolos. Então, Elias propôs um desafio épico que mudaria o curso da história. Ele convocou Acabe a reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que se alimentavam à mesa de Jezabel, a rainha impiedosa. A multidão se reuniu no monte, aguardando o que estava por vir. Elias, em seu papel como profeta do Senhor, dirigiu-se ao povo e questionou: "Até quando vocês vacilarão entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal, sigam-no." As palavras de Elias ecoaram, mas o povo permaneceu em silêncio, sem dar uma resposta. Diante dessa hesitação, Elias delineou o desafio que iria demonstrar quem era o Deus verdadeiro. Ele propôs que 2 touros fossem escolhidos, um para os profetas de Baal e outro para ele, o profeta do Senhor. Os touros seriam preparados sobre lenha, mas sem fogo. Então cada grupo invocaria o nome de seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus Supremo. As pessoas concordaram com a proposta, e Elias deu aos profetas de Baal a oportunidade de agir primeiro. Eles escolheram o touro, o prepararam, e desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram pelo nome de Baal: "Ó Baal, ouve-nos." Mas não houve resposta, nenhuma voz, nenhum sinal divino. Elias, observando a cena, não pôde deixar de zombar.
Ele provocou os profetas de Baal, sugerindo que talvez seu Deus estivesse distraído, em viagem ou até mesmo dormindo e precisasse ser acordado. O desespero dos profetas levou-os a cortar-se com facas e lanças, fazendo o sangue jorrar em seu ritual frenético. Mas ainda assim, não havia resposta divina. O dia avançou e o desespero tomou conta dos profetas de Baal, mas o silêncio persistia. Nenhum Deus atendeu ao seu chamado. Elias, determinado a mostrar a todos o poder do Deus verdadeiro, reuniu o povo em torno de si. Primeiramente, reparou o altar do Senhor, que estava quebrado e negligenciado. Com 12 pedras, representando as tribos de Israel, ele construiu um novo altar em nome do Senhor. Ao redor do altar, ele cavou uma trincheira grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. Elias então colocou a lenha e o touro preparado sobre o altar. Para intensificar o desafio, Elias ordenou que 4 jarros de água fossem derramados sobre o holocausto e a lenha. O povo obedeceu, e a água correu ao redor do altar, enchendo a trincheira. Ele repetiu o processo 3 vezes, de modo que a água saturava completamente o altar e a lenha, tornando impossível a ignição convencional. Chegou a hora da oferta do sacrifício da tarde, e Elias, com confiança inabalável, se aproximou do altar. Ele clamou: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que seja conhecido hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele prosseguiu com uma súplica fervorosa para que Deus manifestasse seu poder, para que o coração do povo se voltasse novamente para ele. Em resposta a essa oração fervente, um milagre ocorreu. Fogo divino desceu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até mesmo a água na trincheira. Foi um momento de revelação divina incontestável. Diante deste prodígio, o povo que antes estava hesitante prostrou-se em reverência e exclamou: O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus! A certeza e a confiança em Deus foram restauradas nos corações deles. Elias, cumprindo seu papel como profeta, ordenou que os profetas de Baal fossem capturados, e nenhum deles escapou. Em seguida, Elias instruiu o rei Acabe a se preparar, pois a chuva estava a caminho. O céu ficou negro com nuvens, o vento aumentou e uma forte chuva caiu, cumprindo a promessa de Deus de enviar a tão aguardada chuva para a terra seca. Enquanto a chuva começava a cair, Elias, revigorado pela mão do Senhor, cingiu seus lombos e, com uma determinação sobrenatural, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Foi um momento de triunfo e celebração da fidelidade do Deus de Israel, que respondeu ao clamor de seu servo e demonstrou seu poder de maneira magnífica. Após o milagre no Monte Carmelo e a vinda da chuva, a notícia chegou a Jezabel, a rainha má e ímpia, que ficou furiosa com o que Elias havia feito. Ela jurou vingança contra ele e enviou um mensageiro com uma ameaça de morte. Assustado, Elias fugiu para salvar sua vida. Ele deixou seu servo para trás e, sozinho, empreendeu uma longa jornada para o deserto. Durante essa jornada, ele chegou a um ponto de exaustão e desespero. Elias se sentiu sobrecarregado pelo medo e pela fadiga, a ponto de desejar a morte. Ele se deitou debaixo de uma árvore de vassoura e orou, pedindo que Deus tirasse sua vida. Enquanto Elias dormia sob a árvore, um anjo do Senhor o tocou e lhe trouxe comida e água. O anjo o encorajou a comer e beber, pois a jornada à sua frente seria longa e desafiadora. Elias obedeceu e, fortalecido pela comida divina, caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, a montanha de Deus. Enquanto isso, Jezabel continuava em sua busca por vingança, acreditando erroneamente que Elias estava morto. No Monte Horebe, Elias encontrou uma caverna e passou a noite lá. Deus o questionou sobre o motivo de sua presença na montanha. Elias expressou seu zelo pelo Senhor e seu desânimo com o estado espiritual de Israel.
lamentando como o povo havia abandonado a aliança do Senhor, destruído seus altares e matado seus profetas. Ele se viu como o único fiel ao Senhor e agora sua vida estava em perigo. Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu revelar sua presença a Elias de maneira especial. Primeiro, houve um vento forte que despedaçou as montanhas, mas o Senhor não estava nele. Em seguida, um terremoto sacudiu a terra, mas o Senhor também não estava nele. Depois veio um fogo, mas Deus não estava nele também. Finalmente, veio uma voz mansa e delicada, e Elias soube que era a voz do Senhor. Ao ouvir a voz de Deus, Elias cobriu o rosto com seu manto e saiu da caverna. Deus lhe fez a mesma pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E Elias repetiu sua lamentação e seu zelo pelo Senhor. Então, Deus deu a Elias instruções claras e importantes. Ele deveria retornar e ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Deus também revelou a Elias que havia reservado 7.000 em Israel, que não haviam se curvado diante de Baal, mostrando que ele não estava sozinho em sua fidelidade ao Senhor. Elias, agora renovado e fortalecido pela comunhão com Deus, estava pronto para cumprir sua missão e continuar a servir ao Senhor como seu profeta. Elias prontamente seguiu as instruções divinas e partiu em busca de Eliseu. Ele encontrou Eliseu arando com 12 juntas de bois. Elias lançou seu manto sobre Eliseu, simbolizando a chamada divina. Eliseu deixou imediatamente os bois e correu para pedir permissão para se despedir de seus pais antes de seguir Elias. Elias respondeu que ele podia fazer isso e em seguida seguiria Elias. Eliseu demonstrou seu compromisso ao abater os bois e oferecer sua carne ao povo como um último gesto antes de se juntar a Elias como seu servo. Ele estava disposto a deixar para trás sua vida anterior e seguir o chamado divino com determinação. Enquanto isso, em Damasco, o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Ele enviou Hazael para encontrar o profeta Eliseu e pedir a ele que consultasse o Senhor sobre sua recuperação. Hazael trouxe um presente generoso e fez a pergunta a Eliseu. O profeta respondeu: Deus lhe mostrou que Ben-Hadad morreria. Entretanto, Eliseu olhou para Hazael com um olhar fixo e, em seguida, começou a chorar. Hazael, perplexo, perguntou por que Eliseu estava chorando. O profeta respondeu que estava chorando porque sabia o mal que Hazael faria aos filhos de Israel. Ele previu que Hazael incendiaria suas fortalezas, mataria seus jovens à espada, esmagaria suas crianças e despedaçaria suas mulheres grávidas. Surpreso com essas palavras, Hazael questionou como ele, um mero servo, poderia realizar tais atos terríveis. Eliseu então revelou que o Senhor lhe mostrou que Hazael se tornaria rei da Síria. Hazael voltou ao rei Ben-Hadad e, no dia seguinte, assassinou o rei, assumindo o trono da Síria. Assim, as profecias de Deus começaram a se cumprir, com Eliseu ungindo Hazael como rei e Jeú como rei de Israel, enquanto Eliseu se preparava para assumir o papel de profeta em lugar de Elias. Esses eventos marcaram uma mudança significativa na história de Israel e da Síria. Nabote, um judeu de Jezreel, possuía uma vinha próxima ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe expressou o desejo de adquirir a vinha de Nabote, oferecendo dinheiro ou uma vinha melhor em troca. No entanto, Nabote recusou, citando que a vinha era uma herança de seus pais, e ele não estava disposto a vendê-la. Isso deixou Acabe profundamente descontente e triste. Sua esposa Jezabel, percebendo a tristeza de seu marido, tramou um plano para obter a vinha de Nabote. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com seu selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade onde Nabote vivia.
Nas cartas, Jezabel instruiu que um jejum fosse proclamado e que Nabote fosse colocado em posição de honra. 2 homens canalhas foram instruídos a acusá-lo de blasfêmia contra Deus e o rei. Nabote foi então apedrejado até a morte, seguindo as falsas acusações. Quando Jezabel informou a Acabe que Nabote estava morto, ele prontamente se levantou para tomar posse da vinha de Nabote. No entanto, o Senhor enviou uma mensagem a Elias, ordenando-lhe que confrontasse Acabe na vinha de Nabote. Elias se aproximou de Acabe e proferiu uma profecia, anunciando a condenação divina sobre o rei. Deus declarou que Acabe seria punido por seu papel na morte de Nabote e por se envolver em práticas más. A posteridade de Acabe seria exterminada, da mesma forma que aconteceu com Jeroboão e Baasa, devido à provocação de Deus e à influência de Jezabel. Além disso, o Senhor proclamou que os cachorros comeriam Jezabel nos muros de Jezreel e as aves do céu devorariam quem morresse no campo. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de saco, jejuou e lamentou. A mensagem de Elias indicou a severa punição que recairia sobre Acabe e sua casa, devido ao pecado que cometeram contra Deus e o povo de Israel. Após os eventos relacionados à vinha de Nabote, Acabe se mostrou arrependido pelo seu envolvimento na morte de Nabote, e o Senhor adiou a punição previamente anunciada por Elias. No entanto, o reinado de Acabe continuou a ser marcado por seus pecados e a idolatria em Israel. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono de Israel. O rei Acasias, após sofrer uma grave lesão, enviou mensageiros para consultar o deus Baal-Zebub, o deus de Ecrom, sobre suas chances de recuperação. No entanto, Elias interceptou esses mensageiros e disse a eles que o rei Acasias morreria por causa de sua desobediência a Deus. Elias, porém, enviou os mensageiros de volta com a mensagem de que o rei Acasias não se recuperaria. O rei Acasias, reconhecendo Elias pela descrição dada pelos mensageiros, enviou um capitão com 50 homens para prender o profeta. Quando esse grupo de soldados encontrou Elias, o capitão ordenou que ele descesse a mando do rei. Elias respondeu invocando fogo do céu que consumiu o capitão e seus 50 homens. O rei enviou um segundo grupo de 50 homens com a mesma ordem, e mais uma vez, Elias invocou fogo do céu, consumindo o capitão e seus homens. Finalmente, o rei enviou um terceiro grupo, mas este capitão implorou por sua vida, e Elias acompanhou-os em segurança. O profeta Elias previu que o rei Acasias não se recuperaria da lesão, e isso se cumpriu. Acasias morreu de acordo com a palavra de Elias, e Jeroboão sucedeu a ele como rei de Israel. Quando chegou o momento em que Elias seria levado ao céu, ele e Eliseu estavam ocupados viajando entre as escolas proféticas de Gilgal, Betel e Jericó. Elias pediu a Eliseu que permanecesse em Gilgal, depois em Betel, mas Eliseu jurou que não o deixaria. Os filhos dos profetas e Elias estavam conscientes de que o Senhor iria levar Elias embora após sair de Jericó. Ao deixarem Jericó, ambos os profetas cruzaram milagrosamente o rio Jordão. Elias bateu nas águas com seu manto e elas se abriram para dar passagem. Ele então perguntou a Eliseu o que ele gostaria como um último favor. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de seu mestre, e Elias concordou em concedê-lo se Eliseu o visse quando partisse. Subitamente, uma carruagem e cavalos de fogo os separaram, e um redemoinho levou Elias, enquanto Eliseu observava e chorava, dizendo: "Meu pai, as carruagens e cavaleiros de Israel." Eliseu pegou o manto de seu mestre que tinha caído, atravessou o Jordão e foi para Jericó, onde estavam os filhos dos profetas. Eles reconheceram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, conforme registrado em 2 Reis capítulo 2, versículo 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu."
e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os filhos dos profetas de Jericó vieram ao encontro de Eliseu, curvaram-se diante dele e persistiram em procurar Elias. Relutantemente, Eliseu concordou em enviar 50 homens em busca de Elias, mas eles retornaram sem sucesso. Quando Jeú se tornou rei, usou a profecia de Elias sobre a destruição da casa de Acabe para justificar a aniquilação de todos os parentes de Acabe, como está registrado em 1 Reis 21, versículo 21. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Jeú matou todos os remanescentes da casa de Acabe em Jezreel, incluindo seus líderes, sacerdotes e conhecidos íntimos. Então ele partiu e foi para Samaria, encontrando os irmãos de Acasias, rei de Judá, que foram capturados e mortos. Posteriormente, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, e o convidou a se juntar a ele. Eles compartilharam seu zelo pelo Senhor, e Jeú o levou em sua carruagem. Chegando a Samaria, Jeú continuou a executar a vontade do Senhor, eliminando todos os remanescentes de Acabe, conforme a palavra do Senhor falada a Elias. Quando Jorão, filho de Josafá, ergueu altares idólatras e desviou Judá de Deus, Elias enviou-lhe uma carta profética alertando-o sobre a iminente catástrofe que cairia sobre a nação devido à sua apostasia, conforme registrado em 2 Crônicas 21, versículo 12. A carta de Elias dizia: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá, nem os caminhos de Asa, rei de Judá. A vida de Elias foi marcada pelo conflito entre a adoração ao Senhor e a religião de Baal. Durante seu tempo, muitos em Israel adoravam Baal, sendo o mais proeminente Melcarte, a divindade de Tiro. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Tiro e Sidom, e ela perseguiu os profetas do Senhor, promovendo a adoração a Baal em Israel. A seca, que ocorreu durante o ministério de Elias, demonstrou a impotência de Baal como uma suposta divindade da natureza, enquanto Elias, através da providência divina, mostrou a capacidade de Deus em cuidar do seu povo, mesmo em meio a essa crise. O confronto no Monte Carmelo levou a uma decisão nacional em Israel, e a subsequente fuga de Elias o levou ao local de uma revelação anterior no Monte Horebe. O encontro entre Acasias e Elias demonstrou que havia um Deus em Israel superior a Baal-Zebub, deus de Ecrom. Durante toda a sua vida, Elias foi um homem de Deus, um profeta e um porta-voz do Deus verdadeiro, testemunhando o poder do único Deus verdadeiro. Posteriormente, nas Escrituras, Elias é mencionado em Malaquias 4, versículo 5, onde se profetiza que ele retornará antes do dia do Senhor, uma profecia que tem cumprimento tanto no Novo Testamento quanto no futuro. O anjo do Senhor também anunciou a Zacarias que João Batista, seu filho, iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, com a missão de converter corações e reconciliar pais e filhos, preparando um povo preparado para o Senhor, conforme Lucas 1, versículo 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Apesar da negação de João de que ele era Elias, Jesus se referiu a ele como Elias, que estava por vir. Em João 1, versículos de 21 a 25, quando lhe perguntaram se ele era Elias, João respondeu que não era Elias, nem o profeta. Ele declarou ser a voz daquele que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, citando as palavras do profeta Isaías. Aqueles que o interrogaram eram dos fariseus e questionaram por que ele estava batizando se não era o Cristo, Elias ou o profeta.
Em Mateus 11, versículo 14, Jesus se refere a João Batista como Elias, dizendo que se alguém estiver disposto a recebê-lo, ele é Elias, que estava por vir. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Da mesma forma, em Mateus 17, versículos de 10 a 13, os discípulos questionaram por que os escribas diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus confirmou que Elias realmente viria e restauraria todas as coisas, mas acrescentou que Elias já havia vindo, referindo-se a João Batista. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Além disso, Jesus também foi considerado por alguns judeus como Elias, como mencionado em Mateus 16, versículo 14, e Marcos 6, versículo 15, onde as pessoas especulavam sobre sua identidade, alguns dizendo que ele era João Batista, outros Elias, Jeremias ou um dos profetas. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Outros diziam é Elias, e diziam outros é um profeta ou como um dos profetas. Durante seu ministério, Jesus mencionou a recepção de Elias pela viúva de Sarepta e a falta de fé em Israel como exemplos, Lucas 4, versículos de 24 a 26. Elias também apareceu na cena da Transfiguração, quando ele e Moisés conversaram com Jesus no Monte da Transfiguração. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Marcos capítulo 9, versículo 5. Houve também um momento em que Jesus, enquanto estava na cruz, clamou a Deus com as palavras Eli, Eli, lama sabachthani, que são interpretadas como meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, versículos de 46 a 49 e Marcos 15, versículos 34 e 35. Alguns dos espectadores o confundiram com Elias ao ouvir essas palavras, sugerindo que Elias poderia vir para salvá-lo. Paulo, ao defender o princípio de um remanescente de Israel, referiu-se aos 7.000 adoradores fiéis da época de Elias. Esses indivíduos demonstraram uma devoção inabalável ao Senhor, tornando-se destemidos porta-vozes do que é certo. Eles não recuaram diante da condenação veemente do rei hostil, nem se encolheram diante da oposição fanática dos sacerdotes de Baal. O lado humano de Elias também é revelado em sua fuga da vingativa Jezabel, que lhe enviou uma mensagem ameaçadora de morte. Essa combinação de bravura zelosa e falibilidade humana destaca o poder da oração, conforme demonstrado por esse homem de Deus. Elias era da mesma natureza que nós, mas ele orou fervorosamente, e Deus respondeu às suas orações. Como está registrado em Tiago 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem com uma natureza como a nossa, e orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Além de ser um líder religioso entusiasta, Elias também era um devoto patriota, e seu zeloso serviço a Deus era temperado por uma genuína preocupação pela nação de Israel. Ele foi um exemplo de fé e coragem, bem como um homem que compreendeu o poder da oração em sua jornada de servir a Deus e seu povo. Que a história de Elias nos inspire a perseverar, a orar com fervor e a nunca recuar diante das adversidades. Que possamos ser como os 7.000 fiéis e ser um remanescente que busca viver de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Lembre-se sempre, assim como Elias, com fé e oração, podemos superar desafios aparentemente impossíveis e testemunhar o poder de Deus em nossas vidas. Que a história de Elias seja uma fonte de encorajamento para todos nós, à medida que continuamos nossa jornada de fé e serviço a Deus. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos vocês.